Bom dia. Bom dia, os meus amadíssimos dos velhos tempos. Arthur, meu amadíssimo dos velhos tempos. Tempo de desbravadores, presta atenção. Isso não faz muito tempo, se vocês querem saber. Ok? Minhas amadas, queridas irmãs, e de uma forma muito especial, aquela senhorinha ali. A última vez que eu estive aqui, há um ano atrás, ela não estava muito legal. Mas está aqui, que beleza! Nota 10. Devo lhes dizer que a irmã me perguntou ali atrás, e aí, como é que você está, né? Como é que está a sua profissão, né? Eu disse, olha, os meus pacientes não têm morrido. Então, aliás, o meu maior desafio em termos de médico-paciente está sentado ali. Aquela ali é o meu desafio. Até agora está sustentada. Está com 87 anos. Fez aniversário um poucos dias atrás e ela ontem me disse, você vai usar aquele vestido. Por quê, mãe? Porque fica aquele é bom, aquele é assim, aquele é assado. Me deu todas as dicas. Mas o mais legal, e eu estou usando ele, foi ela que fez. E fez há pouco tempo, há poucos meses, digamos assim. Porque, vou te contar, se eu não boto ela para fazer alguma coisa, é um problema. Então, de tudo um pouquinho, de bordado, de costura, de caminhada, ela tem muito o que fazer naquela casa. E os irmãos como estão? Devemos nos lembrar, e isso é importantíssimo, especialmente os jovens. Nós temos que tornar essa igreja um lugar muito, muito elegante. Porque nós estamos na presença do Criador. Ninguém fica na presença de uma autoridade se não se cuidando o tempo todo. Se o braço está no lugar certo, se o olho está olhando direitinho, se o cabelo está arrumado, na presença de Deus não podia ser nada diferente. Aliás, devia ser muito melhor. Quando andarmos aqui por volta, andemos com elegância e com reverência, porque estamos na presença do Senhor. E hoje, de um jeito muito especial, porque estamos na presença de vários pais, o Deus Pai e os Deus Filhos, os pais filhos, não é? Os pais filhos do Deus maior. Parabéns, pais, pelo seu dia. E os filhos que não passaram no vídeo aqui, os pequeninos que deram o seu olá para o seu papi, faça isso hoje. Aliás, já devia ter feito. Na verdade, é amanhã o Dia dos Pais, né? É amanhã? Então, amanhã cedo ainda tem tempo. Prepara aquele café de manhã para o papai e leva para ele na cama. Né? Não deixa ele buscar o jornal, busca antes. Põe o chinelinho no pé dele, afaga o peito cabeludo, faz alguma coisa. Amanhã é o dia. Eu queria começar esse culto com uma pergunta. Você sabe a diferença entre Adra e Asa? Não, mas antes de fazer a pergunta, eu não posso nunca, mesmo porque hoje pela manhã eu amanheci animadíssima. Vamos ver se eu consigo. Assim, eu amanheci animadíssima. E espero que vocês estejam tão animadas quanto eu quando acordei essa manhã. Ignorem as pantufas, é que estava meio frio. Né? Eu acordei animadíssima e já pensando em como que eu diria as coisas que eu tenho para dizer. E eu nunca gosto de fazer um culto sem antes levar alguma coisa para você pensar. E queria que vocês pensassem. Não vai. Então você muda para mim? Para cá. Ah, beleza. Obrigado, vocês são demais. Vocês me informaram errado. É para cá. Ok. Pense nisso. Essa é uma frase de Confúcio. Ele é um pensador chinês. Pergunto, que idade você teria se você não soubesse que idade você tem?
Você se olha no espelho e diz: 37. Que idade seria a sua, Arthur, se eu não soubesse quantos anos você tem? 25 anos. Por que você diz isso e eu também? Porque é o que a gente vê no espelho, né? Cuidado. Tem gente que tem 70 e tá bonitaço. Tem gente que tem 25 e tá um caco. E isso me faz lembrar da dica de saúde que eu trouxe para hoje. A dica que eu trouxe para hoje é sobre a praga dos infernos, que se chama açúcar. Tudo está metido açúcar. E nós temos comido açúcar demasiado. O Brasil é um tremendo produtor de açúcar, especialmente da cana. Nós produzimos cerca de 18 milhões de quilos por ano. E isso é muito açúcar. Nós exportamos açúcar para valer. E tem um detalhe. Na verdade, se eu for dividir o que nós comemos no Brasil, Brasil hoje, por cabeça, consome cerca de 60 quilos por ano. 60 quilos. Cada um de vocês. Isso significa que quando você chegar aos seus 70 e poucos anos, mais ou menos, se me obedecesse seria ótimo. Eu estou desistindo dessa coisa. Se segue essa sequência, quando você tiver 73 anos, você comeu 4.700, 4.500 quilos de açúcar durante toda a sua vida. É muito açúcar para uma mísera pessoinha. Cuidado, cuidado. A coisa está feia. Tem açúcar em tudo. E a gente vai, e vai. Nós estamos habituando nossas crianças a comer açúcar. Eu tenho atendido crianças obesas com 8 anos de idade. Crianças obesas com muito menos que isso. E a culpa é de quem? Filho, o que você quer comer? Que tonta essa mãe. O filho não sabe o que é melhor para ele. Quem sabe? É a mãe. Não tem que perguntar para ele o que ele quer comer. Tem que dizer para ele o que ele tem que comer. E eu estou vendo as mães enfiando muito refrigerante nos seus filhos. Muita bolachinha recheada e etc. Meus queridos irmãos, a minha igreja não tem o direito de ficar doente por essas coisas. Porque nós temos todo o conhecimento do planeta. E é uma vergonha você ir ao médico para dizer que está doente, porque você trouxe a doença para você. Isso é um desrespeito para com Deus. Isso é um desrespeito para com a fé que você profere. Tire o refrigerante da sua casa. Lembre-se, quanto mais pacotinho você abrir para chegar na sua comida, pior ela é para a sua saúde. Ok? Ah, tá, mas então, o que eu como? Então já vou lhe dizer, eu vou desistir dessa coisa. Existem vários tipos de açúcar. E estão aí. Entre eles, eu destaco o açúcar demerara. Está aqui. É um açúcar razoável, não é o perfeito, mas é o açúcar razoável. E o uso do açúcar mascavo. Açúcar branco. Tire, cai fora. Cada latinha de refrigerante tem de 9 a 12 colheres de açúcar. Cuidado. Cuidado. Então, qual é o melhor açúcar? Ah, é do outro lado. Ah, que coisa, não? Qual é o melhor açúcar? Então vamos fazer uma premiação do melhor açúcar. Nesse você deve entrar. Primeiro lugar, mel de abelha. Ele tem todos os elementos necessários, zinco, ferro, bromo, e não é refinado. Deus proveu para você.
Segundo lugar, muito importante, se você não tem o mel, use o melado. E se você acha ele muito terrível, então difícil de usar, use o açúcar mascavo. E depois desse eu colocaria o demerara, que não, ele sofre um pequeno processo de refinamento, mas é bem leve, ainda permanecem muitas coisas boas, então nós podemos usar, certo? Na outra vez eu estive aqui, eu disse que existia um antropólogo. O antropólogo é aquele que estuda a natureza dos homens, das civilizações. E esse antropólogo foi lá para a África. Eles adoram estudar os africanos, eu não sei porquê. Mas tem algo nos africanos que nos chama muita atenção. E ele foi lá estudar os africanos, e quando ele já estava de saída, esperando que alguma coisa viesse buscá-lo para ir embora, ele resolveu fazer uma brincadeira com as crianças. Então ele disse assim: olha, tá vendo esse balde aqui? Tá cheio de doce. E foi lá para uma árvore, longinho assim, e botou lá no pé da árvore e disse: ó, vocês vão ficar tudo naquela linha lá. Quando eu der o sinal, aquele que chegar primeiro no pote de doce fica com o prêmio. Gente, doce na África. Uau, que delícia! Então as crianças Imagina quantas vezes ele tinha que começar, se fosse aqui na nossa igreja, por exemplo, fazer uma linha ali, tinha que começar umas quantas vezes a contagem, porque tem sempre um que vai na frente, Atenção, vamos lá, dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três, já! E não aconteceu o que ele queria que acontecesse, o que ele esperava que acontecesse. As crianças, ao invés de sair correndo, elas esperaram que todas dessem as mãos e aí correram juntas. Chegaram juntas no pote e dividiram as guloseimas entre elas. E ele ficou muito encasquetado, mas que isso não existe no mundo. E aí ele falou: filhos, o que aconteceu com você? E um deles respondeu: ah, Senhor, na língua Swahili, ele respondeu: Ubuntu. Ubuntu. Ubuntu existe na língua Swahili. Existe dentro, é uma expressão comum entre os africanos. E eu desisto. Você troca para mim, por favor. Já. Troca para mim, por favor. Cadê o meu DJ? Está lá. Entre os africanos, Ubuntu. Toca de novo, por favor. Aliás, cada vez que eu apontar para lá, você troca, tá? Vai ter que ficar de olho em mim. Não tem outro jeito. Ok. Olha o que significa Ubuntu. Eu sou, porque nós somos. Não seria bem bacana se nós tivéssemos essa palavra? Toquei, ninguém botou o dedinho aí. Não seria bem bacana se nós tivéssemos essa palavra na nossa igreja? Eu sou porque a minha igreja é. Eu sou porque nós somos. Ou seja, na presença de Deus não existe ele, ela, você. Não, é um nós. Por isso que eu não gosto muito quando as pessoas vêm à frente para orar por nós e dizem: Senhor, eu te agradeço. Não! Nós te agradecemos porque eu sou, porque nós somos. Não é assim? Se nós somos, vamos prestar muito mais atenção uns nos outros. A começar pelos da casa. Aliás, vem a pergunta que eu queria fazer. Qual é a diferença entre Adra e Asa? Tem um videozinho aí, você põe para mim. Qual é a diferença entre Adra e Asa? Hoje a apresentadora disse: eu faço parte da Asa. Hoje é o aniversário da Asa ou é da Adra? Que difere uma da outra? Adra é uma palavra bem legal, porque ela me faz pensar. Adra dá a impressão de pobre. Doar, dinheiro, e assim vai. Adra é sinônimo de pacotinho de alimento, ou não é? Mas não era para ser assim.
Põe lá para mim o videozinho, a diferença de hoje em diante. A minha igreja tem que saber a diferença entre uma coisa e outra. Põe lá para mim, por favor. Ou é ASA? Você já sabe que a Igreja Adventista desenvolve ações e projetos de assistência e desenvolvimento social. O que talvez você não saiba é que a partir de 2010, o trabalho social realizado pelas igrejas passou a ser chamado de ASA, Ação Solidária Adventista. Entenda a diferença. A ASA é um ministério presente em cada igreja adventista que promove ações para ajudar membros e pessoas da comunidade local. A ADRA é uma agência humanitária internacional que realiza projetos contínuos de desenvolvimento humano e social, além de agir em resposta a crises e catástrofes. Saiba como ajudar. Para a ASA, separe roupas, alimentos não perecíveis, brinquedos e até móveis e doe na igreja adventista de sua preferência. Você também pode ajudar nas ações promovidas pela ASA. Para a ADRA, conheça os projetos e doe através do site adra.org.br. Você também pode ajudar sendo um voluntário e orando pela ADRA. Envolva-se. adra.org.br. ASA é a minha igreja. É assistência social. Essa tem a ver com os quilos de alimento, com as roupas e etc. Ok? ADRA é uma agência de desenvolvimento a nível mundial. E não tem só a ver com comida. Tem a ver com ajuda humanitária, de enchentes, não sei o que mais. Tem a ver com doença, tem a ver com tudo que a humanidade, num contexto internacional, precise. Certo? Muito bem. Hoje é o aniversário da ADRA ou da ASA? Ótimo. Então tem a ver com a minha igreja. Existem 3 versos na Bíblia que me deixaram muito encucada. O primeiro deles está aqui. Essas são palavras de Jesus. E Jesus diz: bom, a ASA vocês têm que ter na igreja. Por quê? Porque os pobres vocês sempre terão com vocês. Pobre é uma coisa que vem desde muito tempo. Vocês nunca vão se lembrar numa época da sua vida que você não tenha visto um pobre. Ou uns pobres, ou muitos pobres. Depende para o lugar onde você vai. Conclusão, a ASA tem que estar sempre ativa? Tem. Mas você precisa colaborar com ela, certo? Senão, como é que ela vai fazer o trabalho dela se você achar que é só a fulana que é responsável, o ciclano que é o ancião da ASA, né? As assistentes, elas se preocupam, elas, né? Elas são, a Inês, deixa ela que ela dá jeito. Sozinha, ela vai fazer alguma coisa? Não vai fazer nada. Então, por favor, minha igreja, junte-se para ajudá-la a fazer aquilo que você deveria estar fazendo. E alguém apareceu com um coração enorme e vai juntar o que você der para ela e ela vai fazer. Vocês acham que é fácil sair carregando cestas de alimentos, visitando pessoas, levando remédio, ajeitando? Essa mulher não para nunca. Você deveria estar fazendo isso. E a ASA tem que fazer isso nos arredores. A nossa igreja deveria ser conhecida como a Dorcas do pedaço. Lembram quando Dorcas morreu? O que aconteceu? Foi uma choradeira sem fim, porque morreu a benfeitora. Todos sentiram falta. Se essa igreja fechar, quantos das imediações vão sentir falta? Essa é uma pergunta interessante a ser feita. Outro verso interessante. Põe lá. Em tudo que fiz, mostrei a vocês que, mediante trabalho árduo, devemos ajudar os fracos, lembrando a palavra do próprio Senhor Jesus que disse: a maior felicidade em dar. Olha, teve momentos da minha vida que eu discordei disso.
muito bom você receber, não é? Presentes. Ai, que delícia receber presentes. Receber coisas que você não espera e vem. Que delícia! Eu sou uma pessoa muito abençoada. Eu recebo muitos presentes no meu trabalho. Eu recebo feijão de corda que vem direitinho do Nordeste. Eu recebo farinha daquela de mandioca bem fininha, como eu gosto. Eu recebo castanha de caju, paninho de prato, tudo bordadinho. Eu não recebi nenhuma galinha ainda. Eu gosto de receber esses presentes, porque isto significa um reconhecimento para com a minha pessoa. Ai, doutora, é uma lembrancinha. Adorei. E abraço e faço uma festa, porque é uma lembrancinha, mas é uma coisa que ela está me dizendo, eu me lembrei de você. Não é assim? Agora, é complicado também, porque no ano passado eu recebi uma garrafa de vinho rosé. Adorei. E veio junto com uns brincos lindos e um colar. Mas era tanto amor para me dar aquilo que eu não tive. Sinto muito para levar, mas eu não bebo vinho. Eu jamais diria isso. Ela é minha paciente. Com o tempo, ela vai entender as coisas. Eu disse a única coisa: não estranhe se eu não usar aqui no trabalho, tá? Guardei? Está lá guardado. Um dia ela vai saber por que eu não uso no trabalho e em lugar nenhum. Ela ainda é minha paciente, ainda está viva. Eu chego lá. Receber é muito bom. Você já deu um presente para alguém que não deu a mínima para o seu presente? Então, nem sempre na minha vida, dar foi melhor do que receber. Em alguns momentos eu dei e a pessoa... Obrigada. Quer ver um exemplo? Minha mãe vai lembrar. Ela se esmerou para comprar um presente para uma tia minha. Meu pai é descendente de índio. Então as minhas tias são tudo aqueles cabelo preto, né? Índio, cara pálida, bem assim. E minha mãe comprou um presente para minha tia Josefa. E levou o presente para ela. Ela mora no Rio de Janeiro, tal, umas férias. Aí minha mãe deu o presente. Aí ela pegou o presente, obrigado, viu? Mas essa senhora ficou brava. Voltou. Você viu? Nem abri presente. Aposto que nem vai usar. Nesse caso, dar foi pior do que receber. Então, nem sei, mas aí eu pensei, puxa, é Jesus que está falando. Eu vou ter que admitir a ideia de que dar é melhor do que receber. Esse dar vai ser melhor do que receber quando você der cegamente, quando você der despreocupadamente em querer receber algo em troca, nem que seja obrigada. Se não vier o obrigado, se não vier a gratidão, se vier o pouco caso, está tudo certo. Porque se você der com o coração, se você der cegamente, porque você sabia que ele precisava, então tudo certo. Você não precisa esperar nada em troca. E não deve esperar nada em troca. Aí Jesus vem com o terceiro versículo, manda lá. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Praticamente dentro da escrita hebraica, sempre se fala a ideia principal primeiro, e se ela é muito importante, se repete no fim. Vejam que ele está falando a mesma coisa duas vezes. Amar uns aos outros significa só os pobres na minha lista? Não. Significa só os... significa o que então? Uns aos outros. Olha, se você se decidir amar um ao outro, amar o outro,
você tem que se decidir junto a ter encrenca. Decidir amar outra pessoa significa aceitar como ele é. Significa não olhar para os defeitos dele. Porque se você começar a olhar para os defeitos dele, você não vai amá-lo, você vai odiá-lo. Vá, como diz o Pedrito, vai se fritar, aquele fulano, vai para o inferno, porque eu fico vendo os defeitos dele. E se eu não decido amar o outro, porque eu sei que eu vou me incomodar quando eu me decidir, se eu não fizer essa decisão, não vai rolar. É muito fácil amar as pessoas que me tratam bem, ou não? Sim, me trata bem. Agora, se alguém me trata mal, eu tenho que lembrar disso aqui. E isso é duro, é difícil. O maior exemplo de beleza, de tratar os outros independente, está nessa criatura. Essa senhorita aí. Aos 15 anos ela já sabia que ela amava as pessoas incondicionalmente. Aos 15 anos. Ela já era da natureza dela. E tem gente que ainda discorda. Ela foi crescendo. Foi crescendo. E cresceu. Madre Teresa de Calcutá morreu em 1997 com 87 anos. Recebeu trocentos prêmios, inclusive o Nobel da Paz, não é? O que ela fez durante os 80 anos? Vamos dizer que ela não fez 87 anos, que ela fez 78 anos da vida dela. Sabe o que ela fez durante 78 anos? Não, desculpe, 72. 72 anos da vida dela, ela viveu pelo outro. 5 frases. Acha aí o videozinho. Eu escolhi 5 frases que ela mencionou durante... Ela conheceu muita gente, muita gente. E eu selecionei 5 das frases. O que é que essas 5 frases têm em comum? Põe lá para nós. Leiam. É a maior de todas as pobrezas. Incrível essa frase. Outra frase. Leiam comigo. O Senhor não daria banho a um leproso nem por $1 milhão. Eu também não. Só por amor se pode dar banho a um leproso. Tremenda. Madre Teresa. Outra frase. Não devemos permitir que alguém saia da nossa presença sem se sentir melhor e mais feliz. Isso significa muito, hein? Madre Teresa. Outra frase. Quem julga as pessoas não tem tempo para amá-las. Quem julga as pessoas não tem tempo para amá-las. Última frase. O que eu faço é uma gota no meio do oceano, mas sem ela, o oceano seria menor. Em uma gota. Ela tem razão? Madre Teresa. Percebem que todas as frases dela têm a ver com o semelhante? Seja ele o que for. Ela foi beatificada em 2003. Agora ela é já santa, já santificaram ela. Mas eu acho que ela não queria isso para ela. Porque ela não fazia para a sua grandeza própria. Ela não fazia para reconhecimento. Porque se ela fizesse para reconhecimento, ela foi muito pouco reconhecida. Um casal de missionários foi trabalhar lá.
Ficaram 50 anos trabalhando lá naquele campo missionário duro, difícil, doença, Com 50 anos ele jubilou-se. Eles jubilaram-se e resolveram voltar para a sua terra natal. E vieram de navio. Vieram de navio, terceira classe, vieram. No caminho, ele ficava, já pensou, nega? Nós estamos voltando para nossa casa. Pá, será que o pessoal está lá para nos receber com gratidão, né? Nós passamos 50 anos em campo missionário. Então nós não merecemos, né? E realmente, quando o navio estava chegando assim, eles ouviram a maestro, né? A banda, tudo, um monte de gente, mas eles estavam bem longe no compartimento da terceira classe, então eles foram os últimos a chegarem no porto, a descerem do navio. Quando eles desceram do navio, não tinha mais ninguém, todo mundo já tinha ido embora, ou seja, não era para eles. Bom, vai que eles estão lá esperando a nossa casa, então vamos lá. Quando chegaram lá na casa, tudo assim, sabe aquela coisa abandonada, empoeirada, entraram na casa com problemas, né? Então entraram, ele ficou tão bravo, tão magoado, tão nervoso. Querido, prepara aí para mim, amor recíproco, prepara aí. Não põe ainda, mas prepara. Então, ele chegou tão aborrecido na casa, tão aborrecido, tão chateado. Aí ele falou assim: o que adiantou? Olhou para a mulher e disse: o teu Deus não reconhece o que nós fizemos por ele. Olha aí, nada, nem das pessoas e muito menos de Deus. Acabou. E falou muita coisa. Eu estou decepcionada, eu dediquei a minha vida, foram 50 anos, e eu volto para casa e nada, não tenho nada. Eu vou andar um pouco. Saiu para andar, e a esposa ficou olhando para ele, e ele saiu, andou. Aí voltou para casa, antes de sair, ele disse assim: pergunta aí, mulher, para o teu Deus, o que é que ele diz a respeito disso? Ele era um missionário, que triste ouvir isso do missionário. Aí ele andou, cansou, acalmou-se um pouco mais, mas ele ainda estava com muita raiva. Aí ele voltou, e ela estava na cozinha, mexendo com alguma comida. E ele entrou, bateu a porta para ser percebido que chegou, e ela olhou para ele. E ele disse: então, mulher, o que é que teu Deus respondeu? O que é que ele disse a respeito da minha volta para casa, da nossa volta para casa? Ele te respondeu por acaso? E ela disse: respondeu sim. E o que ele disse? Ele disse que nós ainda não chegamos em casa. Veja como nós somos, nós precisamos de receber algo em troca, parece. Não é assim? Sabe, amar todos os dias, ou aniversário da Asa, devia ser todos os dias. Porque esse amor para com os outros não devia só representar coisas que você dá, de dinheiro, de coisas. Porque essas ficam aí, elas apodrecem, elas somem. Claro que algumas pessoas precisam delas, porque não tem como sobreviver. Mas sabe o que significa amar uns aos outros? Não é só dar comida, dinheiro, é dar um abraço, um mísero abraço, um sorriso, uma olhadela nos olhos. Detesto quando os adolescentes vêm falar comigo com o celular na mão. Eu tenho vontade de... Outro dia veio veio um jovem, entrou no consultório, estava ele e a mãe, e na saída ele me deu a mão. E eu segurei a mão dele, porque ele estava olhando lá, não sei para onde, eu segurei. E ele, obrigada, doutora, e olhando lá para o outro lado. Aí ele teve que voltar os olhos. Eu disse: o que você disse? Obrigada, doutora. Legal, beleza. Agora sim. Sabe, os jovens estão com esse hábito de não olhar para os mais velhos, ou não olhar para as pessoas, eles nem se olham mais. Acho que nem no espelho, porque não dá tempo.
Ah, então é por isso que eles andam com esses penteados estranhos. Olha, para a gente amar uns aos outros, temos que, primeiro, decidir. E lembre-se, quando você decidir amar outra pessoa, você está se decidindo se encrencar. Vai ter encrenca. Vai incomodar-se. Mas essa é a ordem do mestre. Jesus se incomodou a beça. Por causa disso, ele foi morto. Outra coisa, se você resolver amar uns aos outros, conforme a ideia do mestre, primeiro, olhe, aprenda a olhar ao seu redor. Não olhe só para você mesmo no espelho, para cima, para frente, não. Claro que temos que olhar para cima e para frente, porque temos que caminhar, mas olhe ao seu redor. Você só vai perceber quando as pessoas precisam se você olhar. Se você não olhar, você não vai perceber nada. Muito bem. Quando você perceber, quando você olhar do lado, outra coisa, você precisa agir. Observem este casal. Que coisa espetacular, é uma coisa de amor. Foi o melhor exemplo que eu vi de amor. Põe lá para mim, querido, por favor. Lindo. Đi mãi bao năm lê thế mong tìm được ai chung lối về để dành một đời yêu thương trao về nhau không vấn vương chỉ mong rằng ta mãi bên cạnh dù đời còn bao gió sương và chuyện tình yêu bây giờ vẫn thế anh vẫn luôn yêu em thôi dẫu em giờ đây đã khá rồi tình yêu mà anh vun vén bao lâu kết thúc khi em nói câu em thấy chúng ta không hợp mình chia tay nhé mình gặp nhau đúng hay sai mà đã chia hai coi nhau như chẳng tồn tại hợp nhau là do mình thôi luôn sống thứ tha vì nhau tìm được nhau dễ dàng đâu có phải bên nhau một ngày hay 4 năm hôm nay em nói câu không hợp là do duyên số hay sao vậy em có chắc bao năm mọi thứ yêu thương em trao riêng mỗi anh không mình gặp nhau sai thời gian và sai người phải không em nhìn người mà anh từng thương cứ thế đi xa từng bước. Meio bruscamente, mas está certo. Notaram o detalhe da simbiose? A moça não tem mãos, o rapaz não tem pernas, aliás, o rapaz não tem daqui para baixo, se é possível, Se ela não tivesse aberto para ele um relacionamento, ou não tivesse amado esse rapaz, o que seria dele? Muito pior do que seria para ela. Sem uma mão, ela pode sobreviver. Mas é como se ela viu além do que ela poderia dar. Ela deu tudo. E ele também. Veja que eles parece que nem vivem um sem o outro mais. E eu fiquei pensando no futuro, quando ela ficar bem velhinha. Não é? Mas eles não estão se importando com isso. Porque eles resolveram amar. Então, você resolver amar, você vai ter que se preocupar, porque isso vai lhe dar trabalho. É assim mesmo, não é as mil maravilhas. Segundo, se você resolver amar, você tem que olhar ao seu redor e perceber as necessidades alheias. Terceiro, você tem que olhar para as necessidades e calcular como você pode ajudar. A senhora White tem 2 textos espetaculares. Um deles diz assim: vocês, igreja minha, não devem ajudar pessoas que, mesmo estando necessitadas, elas trovejam contra Deus. Pessoas que fazem questão de falar contra Deus. Essas pessoas não devem ser ajudadas pelo povo que ama e louva ao Senhor. Então não temos que ajudar qualquer um. E o mundo está bem perigoso, não é?
O Senhor diz que nós temos que amar as pessoas, sejam lá como for. Temos que ter bons atos, mas não sejam incongruentes de pensamento no sentido, não, eu vou ajudar o assaltante, afinal de contas, eu tenho que ajudar todos. Não! Temos que tomar cuidado, o mundo está virado num cão. E Satanás está aí para te pegar. Então, com cuidado, mas nunca se desprenda de ajudar. E você vai ter tanta oportunidade de ajudar em situações não perigosas. Não precisa se expor. Não precisa se colocar em risco. E tem mais uma coisa, se você resolver ajudar, você tem que pensar muito bem como vai fazer isso. Não porque você não queira, mas porque, olha esse texto da senhora White. Ao darmos aos pobres, convém considerar: estou eu estimulando a prodigalidade? Estou eu os ajudando ou prejudicando? Ninguém que possa ganhar a subsistência tem direito a depender dos outros. Ou seja, eu dou e ele está lá. Eu dou e ele está lá. E eu já vi tanta história assim, o fulano não se mexe, você está ajudando ele, mas ele só quer receber. Deus não se agrada disso. Ele precisa que nós ajudemos, sim, e tem tanta gente que precisa, mas o folgado não. Cuidado com o folgado. Folgado é sempre. Vocês já viram que nós sempre nos colocamos na posição de eu ajudo, o outro é pobre e recebe? Mas quantos de nós somos necessitados igual? Porque não é só amar uns aos outros, não é só dar coisas. Amar uns aos outros é perceber a tristeza, é perceber um problema psicológico, é perceber uma falta de um abraço. Tem uma igreja central lá em Diadema fantástica, linda. A escola do lado, lindaça. Eu fui lá fazer uma palestra, um salão assim espetacular, um auditório espetacular. Eu fui naquela igreja pelo menos 5 vezes, entrei e saí e me senti tão anjo, porque ninguém me viu. Nem um olá. As mulheres da porta me receberam assim, porque elas estavam lá para isso. Ah, feliz sábado. Passou. Feliz sábado. Vai. Vai. Sentei, saí, 5 vezes. Ah, não aguentei. Depois de 5 vezes, fizemos parte de uma classe. Ninguém nem sequer perguntou o nosso nome. Ou quem são vocês? Estão vindo aqui para fazer nada. Ah, não aguentei. Escrevi para o pastor. Pastor, sua igreja, um fracasso. Se eu não fosse cristã, eu desistia. E às vezes, irmãos, nós estamos tão olhando para o outro lado que nós não percebemos a dificuldade entre nós mesmos. Temos que nos amar, sabe? Nós temos que viver. Não é viver numa estratosfera diferente de uns dos outros. Nós temos que viver juntos. Eu gosto muito de sair do meu consultório e chamar os meus pacientes. E alguns pacientes que eu conheço, porque eu sou médica de família, eu vou já lá buscar ele. Ah, então você veio, vem cá. Eu vou lá e vem de verdade, me conta as fofocas e tal. E entro no meu consultório. Mas isso é porque eu gosto de fazer assim. Os bebês, quando nascem, eles têm que nascer e ir para pediatra. Mas ai deles, se eles não passam na minha sala para mim dar um cheirinho primeiro. Porque eu gosto de fazer isso. E quando meu paciente vai embora, eu gosto de me despedir dele. Eu dou um abraço, se é ela. As senhorinhas, então, nem se fala. Por causa disso, a minha agenda já lotou para esse ano. E não vamos dizer que eu sou espetáculo de médica, não é por isso. É só porque eu olho, porque eu ouço, porque eu faço o que eu gostaria que fizesse comigo. Sempre eu penso nisso, sempre. Como é que eu gostaria de ser tratada? Quando Jesus fala amai-vos uns aos outros, ele diz, faça com o outro como você quer que faça com você. E quantas vezes você se sente mal e ninguém nem olha para você? Você só precisa de um abracinho, um olá no WhatsApp, não é? Um olá, oi, pá, não precisa muita coisa, oi, pá. Coloque para mim Golden Angels, por favor.
eu escolhi essa música para encerrarmos isto. Mas eu vou traduzi-la porque não tem a letra em português como ela é original. Que coisa espetacular. Pode pôr, querido. Me eleva, me faz querer amar as pessoas. Nós temos que olhar para elas como Jesus nos olha. Numa noite bem escura, eu estava com a cabeça muito baixa. Era mais escura aquela noite do que qualquer uma noite que eu já vivi. Então meu coração levantou-se ao Senhor. E eu chorei para Ele. Senhor, não retire a sua face de mim. Toca minha mão, todos os caminhos, todas as horas, todos os dias. Desde aqui até o dia que o Senhor voltar. Toma minha mão. E deixa-me ficar, por favor, num lugar onde nunca se está sozinho. Como um rei, eu poderia viver num palácio rico, com tudo que eu quisesse ter para mim. Mas uma coisa eu não sei: eu não sei se é possível viver num lugar sozinho. Toma minhas mãos e me leva por todos os caminhos, todas as horas, todos os dias. Desde aqui até o dia que eu veja a sua face. Segura minha mão e deixa-me viver ou estar naquele lugar onde ninguém vive sozinho. Ponho meu power e eu termino dizendo: ame todos os dias. Passa lá. Isso significa, vamos meninos, vamos, passa lá. Todos os dias. Isso significa, passa lá de novo, viver ou ser como Jesus viveu. Sabe, Jesus vivia no meio do povo. E ele observava o povo, por isso ele sabia das necessidades. E ele sempre ia nas necessidades, porque ele prestava atenção, porque ele olhava, porque ele seguia, porque ele observava, porque ele sabia como ajudar. E era para sempre a ajuda dele, ele não ficava sustentando a pessoa. Jesus fez tanta coisa. E eu pergunto, volta um pouquinho na frase anterior. Essa é uma ótima frase. Quando a dor do outro não lhe afeta, quem precisa de ajuda? É você. Tem alguma coisa errada com você. Definitivamente tem alguma coisa errada com você. Mais um. O amor uns pelos outros, pai pelos filhos, filhos pelos pais, mãe, filho, uns pelos outros, aqui, olho no olho.
O amor ainda é a melhor fonte de energia renovável do planeta. Eu vou convidá-los agora a pensar, se não ficar nada do que eu disse, que fique só a frase de Jesus. Melhor é dar do que receber. E amados, amemo-nos uns aos outros como eu vos amei. Olhe para o seu semelhante como Jesus olhar para você. Jesus olhou para você, por isso você está aqui. Como Jesus te trata, é assim que você tem que tratar o outro. Seja ele pobre, rico, amigo, irmão, colega de trabalho, seja lá o que for. O Messias, toda aleluia seja dada a Ele, porque Ele olhou para mim e por mim morreu, porque Ele sabia da minha necessidade de salvação desse mundo terrível. Então, por isso, rendamos a Ele toda a nossa glória. E agora eu queria terminar esse culto com vocês, Handel, com esse cântico, que você deve entrar como se você fizesse parte do coro. Então vamos fazê-lo em pé. E depois oraremos. Orchestra choir and all the soloists. I personally don't know the piece of music that brings more joy. Essa é a música mais linda que eu conheço. For the future. A música mais santa do passado e do futuro. E que eu tenho o privilégio de estar com vocês. Essa é a música do meu coração. E música de gratidão ao Senhor que tudo merece. Como se você fizesse parte desse coro. E será assim. Hallelujah.
Senhor nosso Deus, toda a honra, toda a glória. Senhor dos senhores, Rei dos reis. Ajuda-nos, Senhor, a amar-nos uns aos outros como o Senhor nos amou. Ajuda-nos, Senhor, a prestarmos atenção de que este mundo passa e todas as coisas passarão com ele. Somente ficará as coisas que estão plantadas no coração das pessoas. Ajuda-nos a dividir o teu evangelho dentre todas as coisas, a mais importante. Ajuda-nos a te ver em glória vindo e em majestade nos buscar. Ajuda-nos a compreender o significado real e o valor perfeito da vida que o Senhor nos deu aqui e muito mais da vida que nos espera, que é eterna. Em teu nome terminamos este culto, suplicando que o Senhor nos acompanhe e que nos abençoe na medida da tua graça e da tua bondade, em nome de Jesus. Amém.